que que a gente pensa que a gente não consegue se desvincular das vozes na cabeça, né? Por que que a gente pensa que essas vozes que a gente escuta o dia todo, que são vozes de crenças, coisas que a gente acredita sobre nós, por que que a gente acredita e a gente muitas vezes afirma num lugar assim de que eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo parar de que isso volte muitas vezes, porque as vozes que vêm elas cessam, né? A gente consegue, assim, tô pensando sobre uma situação X, né? Tem lá uma historinha mental, e eu consigo simplesmente, sei lá, fica quieta, né? Tipo, mandar a voz ficar quieta, assim, não quero saber disso, fica quieta, e daí tu começa a pensar outra coisa. Ou começa a prestar atenção no que tu tá fazendo ali, né? Aqui, né? O que tu tá fazendo ali no momento. E aquela voz, ela vai embora. Só que o que acontece, por que que a voz retorna, né? Essa é a questão. As vozes, elas muitas vezes até tu vê que são histórias mentais, a gente já consegue ter esse discernimento muitas vezes, né? Que é a mesma coisa, assim, ó, tem o mesmo enredo, parece um pensamento diferente, né? Sobre umas histórias diferentes, só que tu consegue ver que é o mesmo trelelê ali. Muitas vezes tu se sentindo certo diante de alguma coisa, tu trazendo aqui coisas que tu gostaria de ter dito para aquela pessoa e que tu não disse, ou então uma ideia de que tu reformula aquilo que tu já disse, né? Tu pega assim um momento que tu diz tal coisa e aí tu pensa assim, se eu tivesse dito dessa forma aqui, seria um pouco melhor, né? Eu acho que eu atuei dessa forma aqui muito rígida e eu deveria ter agido de uma outra forma. Né? Por que que essas coisas elas retornam, né? Parece muito que a gente não consegue se deixar disso, né? Deixar com que essas vozes não venham. Uma coisa que aconteceu hoje de manhã é que minha filha falou assim de uma menininha que é colega dela. E ela disse, não consigo parar de pensar na Johanna, que ela é uma chata, que ela incomoda, que eu não gosto dela, que ela não sei o quê. E ela ficou ali dizendo, em vários momentos, falando dessa menina que ela não... parecia que não conseguia parar de pensar naquilo, né? E aquilo ali foi uma coisa, assim, de ver o que é isso, né? Não é que tu não consegue. Eu falei pra ela, né? Não é que tu não consegue, não é que a gente não consegue, é que a gente não quer. A gente não quer deixar de pensar naquilo porque tem uma coisa ali que parece que eu me sinto certa diante daquilo. Porque, na verdade, tem uma coisa que eu acredito sobre mim que é o contrário daquilo que está sendo ali. Né? Quando a gente tem raiva de uma pessoa que a gente fica relembrando ali uma situação, muitas vezes aquilo ali, no caso da minha filha ali, né, era essa questão assim, a menina fica ali fazendo coisas que, a princípio, é como se fosse uma provocação, como se ela não gostasse. Só que como que ela se sente diante daquela outra menina ali? Como se a menina estivesse sendo alguma coisa superior, assim, uma coisa melhor, uma coisa que fica ali, sabe, insistindo. E ela se vê num lugar de inferioridade diante da menina. E aí, para esconder isso, né, vem esse lugar da projeção, vem esse lugar da raiva de projetar e ficar reforçando aquela história mental ali para te continuar não olhando para a certeza que tu tem, né? Porque enquanto a gente não olha para a certeza que a gente tem sobre nós, é como se aquilo ali estivesse sendo solucionado, só que dessa forma que não resolve, porque é uma forma que é um alívio, é uma forma de mascarar ainda o que eu penso sobre mim e parecer que tá tudo bem, né? Mas a gente vê o quanto não tá tudo bem, o quanto retornam sensações diante das pessoas, diante das cenas, e retorna essas histórias mentais ali. E aí, por que que isso não vai embora, né? Porque a gente não assume a certeza que a gente tem sobre nós, né? Quando eu não assumo aqui a certeza que eu tenho, e não troco pela realidade, por saber que a realidade não é aquilo, aquilo se sustenta. Que é o que eu percebo aqui, assim, o que sempre foi na experiência. Por quê? Porque quando vem a certeza, muitas vezes assim, né, nesse lugar de ver uma inferioridade, né, de ter ali uma certeza de que eu sou menos do que todo mundo, de que todo mundo consegue as coisas, eu não consigo,
Eu não, né, em vários quesitos aí, né? Essa questão da inferioridade. Por que não troca? Porque tu ainda enfatiza muitas vezes, tu justifica que tu é aquilo por causa da percepção, porque tu não tá escolhendo ver isso aqui como uma ilusão. Tu ainda tá dizendo que isso aqui é a verdade para ti, porque como é que a gente consegue confirmar uma inferioridade se não tivesse formas, né? Se não tivesse com o que eu me comparar, com o que eu dizer que lá fora é bom, é melhor, é maior, é mais forte. Por que né, se não tivesse nada, se simplesmente não houvessem imagens, não tivessem sons, não tivesse nada, né? O que teria para eu dizer que eu sou uma coisa inferior e o outro lá é uma coisa superior? Se não isso que fica sendo aqui a percepção do eu, né? Eu e mais alguma outra coisa. Então, por que muitas vezes essas vozes voltam? Porque ao invés de estabelecer a certeza naquilo que eu sou, na realidade, e aí é que tá a real mudança, porque precisa ter a fé em uma coisa que eu não tô vendo, porque o que eu tô vendo é isso aqui. Então, se eu continuo acreditando no que eu tô vendo, eu só vou afirmar mais daquilo, porque eu vou ficar vendo mais daquelas situações, eu vou continuar me comparando e vendo o outro lá fora como melhor. Então, só se eu realmente não negar que tem alguma coisa que pode me tornar inferior, negando que a percepção tá aqui, né? Afirmando que a percepção é que não tá, porque a realidade tá. E aí é só nessa troca que, naquele momento ali, né, que vem a história, é que eu posso essas histórias, elas podem parar, né? Mas enquanto a gente não faz isso, a história mental, ela vai continuar ali, seja qual for o tipo da crença, né? Se é uma crença de falta, se é uma crença de rejeição, né, de inferioridade, muitas vezes a gente fica ali relembrando histórias, memórias passadas sobre todas essas coisas. E aí, não trocando a certeza, é por isso que retorna. Então, é a escolha de firmar o pé de querer escutar uma única voz, né? De trazer essa voz da verdade, ao invés de reforçar de novo a voz da ilusão, né? Não ter esse posicionamento firme diante daquilo ali. E a lição de hoje, ela traz essa questão do que eu realmente quero, né? Que a resposta de Deus é a que eu realmente quero, né? Quando houver essa mudança, né? Que é assim: nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido ou respondido. E disto posso estar certo. A sua resposta é a única que eu quero. E aqui, Jesus, ele coloca como uma afirmação, né? Ele traz a lição como uma afirmação. Por quê? Porque aqui ele sabe, né, pelo percurso que ele já percorreu, né, já passou por toda essa mudança de percepção. Ele sabe que a única coisa que todos estão buscando é a paz, né? Então não tem como eu realmente querer uma outra coisa. Tem uma aparência de que a gente quer as ilusões, mas é só porque a gente está distorcendo a paz por alívio. Porque se a única forma, né, de ter paz é no auto-reconhecimento do que eu sou, e aí eu tô buscando o alívio, na verdade eu quero o que eu sou. Só que como eu interpreto que se eu fizer essa mudança, alguma coisa de pior vai acontecer, que é isso que a mente, ela interpreta, né? Nessa questão da mudança, ela tem tanto medo da mudança, porque a mudança da separação, a fragmentação, né? A crença na separação mesmo, ela foi interpretada como uma mudança ruim, né? Então, isso continua sendo reafirmado agora para a mudança de retornar a mente ao que ela realmente é. Então, por isso Jesus afirma, isso é o que tu quer, né? Mesmo que muitas vezes pareça que tu quer a ilusão, é a verdade que tu quer. Então, essa lição traz
essa lembrança dessa certeza, né? E ela diz assim, ó, tu que lembras o que eu realmente sou, és o único que lembras o que realmente quero. Tu falas por Deus e assim falas por mim. E o que me dás vem do próprio Deus. A tua voz, meu Pai, também é minha, e tudo o que quero é o que me ofereces, exatamente da forma que escolhes que seja meu. Que eu me lembre de tudo o que não conheço e que a minha voz se cale ao lembrar, mas que eu não esqueça o teu amor e o teu cuidado, conservando a promessa que fizeste ao teu filho para sempre na minha consciência. Que eu não esqueça que nada sou, mas que o meu ser é tudo. Então, essa lição traz o que nós realmente queremos, né? Em última instância, é o que nós já somos e a gente só precisa querer se lembrar disso diante desses convites que vêm, né? Os convites que vêm aqui para reforçar a percepção ao invés da realidade. Então é isso, nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!